Estamos voltando com o Dr. Demócrito Azevedo, escritor, médico, presidente da Academia Cabo-Friense de Letras. Dr. Demócrito, é como se estivéssemos chegando agora ao Rio, com o Teixeira de Souza em 1815, mais ou menos. Imaginemos a dificuldade desse homem, que teve tão pouco tempo de vida. Você traz nas suas mãos aí o seu principal livro, sua principal obra, que é O Filho do Pescador. No Rio, quantos livros foram publicados por Teixeira de Souza? Você saberia citar quais os livros foram citados? Senhora, eu diria a você que lá no Rio ele teve um auxílio de Paulo um homem que tinha uma tipografia e tinha uma sociedade chamada Sociedade Petalógica. Ele se reuniu. Nessa sociedade, é interessante frisar, que reuniu-se Machado de Assis, Valois, Macedinho e Teixeira de Souza. Agora vejam bem quem é que diz isso. Não é nenhum autor nacional. É Jean-Michel Massart, um autor francês, falando sobre Machado de Assis na tese dele para a Universidade de Poitiers. Vejam bem, nenhum autor nacional citou isso. Olha essa importância. E mais, não houve ninguém que divulgasse o elogio que Machado de Assis fez sobre Teixeira de Souza, chamando de o gênio americano. E você serviu, na sua história, nos seus livros, serviu de tese lá na França. Exatamente. Falando sobre Teixeira de Souza. Agora, a questão tenta invisibilizar. Nós percebemos que a invisibilidade de Teixeira de Souza, nos dias de hoje, vem desde a época em que ele viveu, onde o preconceito já era muito forte. Filho de uma negra, pobre, sem recurso, sem poderes, nem poderes materiais, nem étnicos. Então, ele não foi valorizado pelos colegas. E nos dias de hoje, nós, movimento negro, nós pesquisadores da cultura, da história da cultura afro-brasileira, estamos tentando resgatar literariamente a figura de Teixeira de Souza. Porque hoje mesmo nós percebemos que ele não é reconhecidamente valorizado. Por quê? Pelo fato de ter sido um escritor negro. Mas voltando a ele, no Rio, ele teve esse apoio de colunista, publicou Fraternidade de Dois Jovens, poema Independência, A Menina Roubada, Intriga dos Jesuítas e Tarde de um Pintor. Veja bem, um homem com 49 anos de idade conseguiu todos romances? Romances e poesia. Romance e poesia. E duas tragédias. A primeira tragédia Cornélia e a última, Os Sinos de Magdeburgo. Tragédias mesmo. Uma delas foi primeiro de 1940, foi considerado. Eu conversei com o José Motelo, no Rio, e perguntei, mestre, eu posso dizer que Jesus foi o primeiro trágico? Aí ele disse assim, bem, não, qual foi a época? 1940. Foi o primeiro trágico. Então isso é importantíssimo. Por isso que eu tenho um livro, preparando esse livro, que é chamado de Pioneirismo Plural de Teixeira de Souza. Que não foi só o primeiro romance de Teixeira de Souza. E teve muitas outras coisas que ele fez no primeiro. A visão que Teixeira de Souza teve da mulher no romance Filho do Pescador, ele deu o personagem feminino uma força que, na época, as mulheres eram tidas como bibelô, como complemento da casa, como florzinhas. E ele deu uma força à mulher, deu um poder em que a mulher praticava não só coisas boas, mas também, inclusive, crimes. E na época do século XIX, século XX, a mulher não tinha essa força, esse poder. Mas ele, de outro lado, não deixou de ter uma postura feminista quando ele também mostrou o quanto a mulher era submissa e a suavidade, a beleza da mulher. Então, ele também teve um olhar feminino
que na época, o machismo da época não permitia essa postura, esse olhar, essa visão. E Teixeira de Souza teve. Uma outra questão que nós observamos foi na tarde de João Pessoa, quando ele analisou os políticos da época de uma forma tão forte e tão firme que parece que é um discurso dos dias atuais. Teixeira de Souza falou dos juízes, dos crimes políticos que são praticados e que parece que ele está vivendo hoje no século XX. E é um homem que teve esse discurso no século XIX. Um menino que não pôde estudar muito, que teve que interromper seus estudos na época áurea, porque precisou largar para começar a trabalhar e ficou doente, viveu muito pouco. Então, Teixeira de Souza não teve oportunidade de se aprimorar. Mas mesmo ele não conseguindo se aprimorar intelectualmente, literariamente, ele foi fantástico. O título da minha palestra nesse Congresso Internacional, você participou, você foi até no Rio, é exatamente esse, que eu vou transferir para o Rio. E veja bem, a importância desse homem. Ele foi também o primeiro a empregar a palavra nuance, que nós usamos hoje em dia. Ele diz, na página 140 aqui, perdoar o leitor de eu empregar essa palavra, nuance, né? Derivada do francês. E quem sabe no futuro vós empregareis. E nós estamos empregando, mas ninguém diz que foi Teixeira de Souza, certo? Ele foi o primeiro, no romance Filho do Pescador, a falar na música. Zé Ramos Tioran disse isso e mandou para mim o livro dele em que ele fala. Quer dizer, no próprio romance Filho do Pescador, pela primeira vez, a dança, a música. Né? Ele foi o primeiro a fazer um alerta ecológico, que não existia naquele tempo, ninguém que se preocupasse para corrigir. Então ele, na Providência, ele diz: hoje vós encontrareis em alguns pequenos postos, como em relíquias antigas, árvores, em cuja cortiça poderão ter deslizado séculos e poderiam deslizar muito mais séculos se o machado profanador do déspota das selvas não cortasse no meio a sua própria existência. De que 150 anos depois, nós estamos tendo aí vários filmes ambientais e ele já, lá atrás, já falava no meio ambiente. É por isso que eu digo, o primeiro alerta ecológico de que tem notícia na literatura. E novamente, José Monteiro teve que dizer que sim. Quer dizer, eu peguei o aval de José Monteiro, que já nos deixou, para colocar isso no futuro, e já falei isso. E muitas outras coisas. O que chegou no Rio, já se reunia com essas figuras fantásticas da literatura, como Machado de Assis. É a única coisa que eu sempre falo, é que a ele não foi dado a possibilidade de ter uma ascensão social que Machado de Assis teve, embora pobre, não foi dado a ele um tempo maior de vida, que a crítica, quando vem em cima dele, mas ele faz um romance piegas. Vem cá. Ele estava sob a influência do romance romântico. Ele tinha que falar sobre aquilo que Dumas, Alexandre Dumas, fez e o Zé Patrocínio, daquela manhã, mais recente, né? Bem recente. Aí, ele tinha que falar sobre... também era um escritor mesmo, né? Ele tinha que falar sobre um assunto meio novelesco, que seria a influência de Dumas, Alexandre Dumas naquela época. Porque para a poesia, não, a influência era melhor. Porque os grandes poetas franceses, mas cara, prosa, cara, e depois os críticos apressados vão exigir de uma pessoa sobre a influência do romance romântico, lógica, perspectiva, caracteres psicológicos. Quer dizer, o próprio Machado, na primeira fase, Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Ana Garcia, só escreveu novelas. Foi a crítica que maçou Moisés, professor de São Paulo. Sobre ele, na manhã o romance é uma novela. E daí? E a primeira fase de Machado de Assis não é considerado romance? Como é que Machado... O Filho do Pescador foi o principal livro. O segundo que você entende que tenha sido... O segundo livro, vamos dizer assim, escrito por ele. O melhor. O melhor? O melhor que eu acho é A Providência.
Esse é o mais conhecido. Esse é o mais conhecido. Mas na sua concepção, melhor... É a providência. Porque ele estava próximo, estava quase escapando do romantismo, mas morreu. Entendeu?